Bom dia, meus queridos alunos do nono ano A. Aqui quem fala é o professor Dilon Pimentel, professor de ciências de vocês, da Escola Nália Simões. Hoje, nossa 15ª semana, dia 25 de agosto, né? Vamos lá. A gente vai estudar algumas coisinhas que são necessárias para poder a gente entender esse estudo que a gente está fazendo a respeito do átomo. Desde já, quero deixar bem claro para vocês a importância de estudarmos o átomo, mesmo porque tudo só existe por causa do átomo. É a menor partícula que constitui a matéria, né? Que dá característica às matérias. Professor, existem quantos tipos de átomos diferentes? De vez em quando os seres humanos estão criando em laboratório novos átomos, mas são átomos que eles duram menos que um segundo, eles se desintegram muito fácil. Mas na tabela periódica você vai encontrar aí em torno, mais ou menos, de 115 elementos químicos diferentes. Quando eu falo elemento químico, vamos entender como espécie de átomo, né? Então, por exemplo, você fala assim, a espécie das zebras, são muitas zebras, né? Mas eu estou falando da espécie zebra, da espécie do elefante, da espécie de um determinado lobo, da espécie de um determinado pássaro, por exemplo. Então, quando eu falo elemento químico, eu estou falando de uma espécie química. Então, o oxigênio é um elemento químico. Existem muitos átomos de oxigênio na natureza, evidentemente. O elemento químico hidrogênio, estou falando da espécie química hidrogênio. Na natureza, naturalmente, existe cerca de 109 elementos químicos. São muitos, né? Aqui eles estão aparecendo aqui, alguns deles, né? Então, você vai encontrar pelo menos uns 109 na natureza. Aí você tem o oxigênio, o nitrogênio, o hélio, o sódio, o carbono, né? O fósforo, o ouro, a prata, o níquel, o ferro. São 109, né? Naturais. São muitos, 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 muitos. E como é que eu sei que um átomo é de ferro? Pela quantidade de prótons que ele tem. É o número atômico, a identidade do átomo. Eu sei que um átomo de oxigênio é oxigênio porque ele tem 8 prótons. Teve 8 prótons, é o átomo de oxigênio. Teve 6 prótons, eu sei que é o átomo de carbono. Né? Teve 11 prótons, eu sei que é o átomo de sódio. E por aí vai. Então, elemento químico. Elemento químico é o conjunto de átomos de mesmo número atômico. O número atômico, a gente já viu que é a quantidade de prótons que um átomo possui em seu núcleo, né? Lembrando que os prótons estão lá no núcleo, mais os nêutrons, mas o que identifica um átomo é o seu número atômico. Desse modo, a menor parte ou partícula que conserva as propriedades de um elemento químico é um átomo, só com aquele determinado número atômico, né? Então, todo átomo que eu encontrar com 6 prótons vai ser o átomo de carbono. Toda vez que eu encontrar um átomo com 11 prótons, vai ser o átomo de sódio e por aí vai, como eu falei. Para entender como isso se dá, pense em uma gota do elemento químico mercúrio. Só uma curiosidade, o mercúrio é o único metal que na temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Olha, esse cara aqui está colocando uma esponja dentro de mercúrio. O mercúrio é tóxico, viu? Por isso que ele está usando uma luva. O mercúrio ele pode ser absorvido pela pele, né? Ele pode, a médio e longo prazo, causar câncer, vários tipos de doenças, intoxicação. O mercúrio pode matar. Então, veja só, olha como é interessante, é um metal líquido. A temperatura ambiente ele é o único metal que se encontra no estado líquido. Então, tomando aqui o mercúrio, que é representado por esse símbolo aqui, a gente vai estudar hoje sobre os símbolos dos elementos químicos, Hg. Certo? É o símbolo do mercúrio. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Hg é o símbolo do mercúrio. Ela pode ser subdividida em outras gotas. Né? O mercúrio eu posso dividir ele em pequenas gotas, menores. Mas veja só, essas gotinhas pequenininhas de mercúrio, deixou de ser mercúrio? Não, continuam com as mesmas características do mercúrio. Mesmo ponto de fusão, ou seja, mesmo ponto em que podem se solidificar ou se liquefazer, né? Mesmo ponto de ebulição, ou seja, o ponto em que começam a ferver, certo? Então, eles permanecem com as mesmas características. Do mesmo modo, o elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A menor parte é apenas um átomo, né? Então, cada elemento químico é representado por um símbolo. Vamos prestar atenção nisso, ok? Em geral, o símbolo do elemento deve ter a letra inicial do seu nome em letra de imprensa maiúscula. Então,
Esses elementos que só possuem uma letra, elas têm que ser em maiúsculo. Então, o símbolo do hidrogênio é H maiúsculo. O símbolo do flúor é F maiúsculo. Vamos se acostumando com isso, porque nem sempre nas questões vai estar lá flúor. Vai estar só um F. E aí você tem que lembrar que o F maiúsculo é o símbolo do flúor. O O maiúsculo é o símbolo do oxigênio. O I maiúsculo é o símbolo do iodo. O C maiúsculo é o símbolo do carbono. O N maiúsculo do nitrogênio e o B maiúsculo do boro. Muitos elementos químicos são representados apenas por uma letra, ela tem que ser maiúscula. E geralmente essas iniciais são as iniciais do nome do elemento químico. Então o hidrogênio começa com H, então H é o símbolo. O flúor começa com F, então F maiúsculo. O O começa com O, né? O oxigênio começa com O, perdão, então o O é maiúsculo, por aí vai. Mas nem sempre é assim, existem outros elementos químicos que são formados por duas letras. Aí você tem que se ligar aqui que outros são seguidos pela segunda letra do elemento, e essa segunda letra tem que estar minúscula. A primeira letra em maiúsculo, segunda letra em minúsculo, certo? Então, C maiúsculo, O minúsculo. Cobalto, CO de cobalto. Cr de crômio. Cs de césio. Ca de cálcio. Cl de cloro. E Cd de cádmio, certo? Então, podem existir elementos químicos que são formados apenas por uma letra. Então, ela obrigatoriamente é uma regra da IUPAC. A IUPAC é um órgão internacional que regula, né, essas regras da química. E tem que aprender que quando tiver duas letras... tem nome de elemento químico com duas letras maiúsculas. Não, todos eles, a primeira letra maiúscula sempre. E se tiver a segunda letra tem que vir minúsculo, viu? Outros têm o seu símbolo derivado do seu nome em latim. Por exemplo, sódio. O símbolo do sódio é Na. Aí você pergunta, peraí, olhe na palavra sódio, nem tem N e nem tem A. De onde danado saiu esse Na do sódio? Por que Na é o símbolo do sódio? Porque eles têm uma origem numa língua que já não existe mais, né? Não se fala mais, nenhum país fala, chama-se língua morta porque nenhum país fala mais. Né? Mas como existem documentos e tal, ainda com essa língua, ela é considerada para poder dar nome a esses elementos. Antigamente o sódio era chamado de nátrium. Olha só, o sódio era chamado de nátrium. Porque ele era chamado de nátrium, ficou o símbolo Na de nátrium, mas Na é de sódio. O potássio, o símbolo do potássio é K. Mas não tem K na palavra potássio, é porque a palavra em latim antigamente, esse elemento químico era chamado de cálium. Cálium com K. Então ficou a letra K para representar o potássio. O enxofre vem de sulfur, da palavra sulfuro em latim. Por isso que enxofre é simbolizado pelo S maiúsculo. Fósforo, o símbolo do fósforo é P, porque em latim era escrito fósforos com PH. Ainda hoje, se você encontrar fotos antigas de 1920, você vai encontrar foto escrita com PH. Né? Então, fósforo em latim antigamente era escrito com PH. Ag é o símbolo da prata. Por quê? Porque a prata em latim se chamava argentum. O ouro, o símbolo do ouro é AU, porque em latim se falava aurum. O cobre, o nome era cuprum, por isso que o símbolo é Cu. O estanho é SN, porque em latim se chamava stannum. O chumbo, o símbolo do chumbo é Pb, porque em latim se chamava plumbum. E o mercúrio, que a gente viu agora há pouco, tem um símbolo Hg, porque ele se chamava hidragírium. É até difícil de pronunciar. Hidragírium era o nome do mercúrio. Né? Então, por isso, o símbolo Hg do mercúrio. Esses símbolos aqui tem o X como exemplo, mas quando eu coloco um X aqui, poderia ser qualquer elemento químico, né? No caso aqui, sódio, cloro, o O do oxigênio, né? O Fe do ferro, né? E qualquer símbolo aqui. O símbolo representa o átomo do elemento químico, como a gente viu. A representação é feita colocando o símbolo do elemento, o número atômico, que a gente fica o número atômico é a quantidade de prótons, à esquerda, então perceba, aqui é o elemento químico, pode ser qualquer elemento químico, cloro, ouro, prata, bronze, níquel, né? Oxigênio, nitrogênio, né? E aqui embaixo, do lado esquerdo, aqui sempre vai estar o número atômico
E esse Azinho é o que mesmo? Número de massa. Que pode vir assim, número atômico aqui, número de massa aqui, ou pode ser assim, ó, número atômico aqui embaixo, número de massa aqui em cima. Z quer dizer número atômico e A quer dizer número de massa. X e Y é porque você pode assumir aqui qualquer elemento químico, qualquer símbolo do elemento químico, né? Então aqui está o exemplo, por exemplo, o sódio. O número atômico do sódio é 11. Onde é que eu tenho que colocar o número atômico? Aqui embaixo, no cantinho inferior esquerdo. E o número de massa, está correto colocar aqui em cima no cantinho superior esquerdo ou em cima, né, no canto superior direito. Tanto faz, está correto do mesmo jeito, ok? Então lembre-se que isso aqui é o símbolo do elemento químico sódio, esse aqui é o símbolo do elemento cloro. Toda vez que você encontrar esse número aqui embaixo, é o número atômico, a identidade do átomo, que identifica o átomo, a quantidade de prótons do átomo. E o número que vem em cima é o número de massa do átomo. Para você poder lembrar, pelo menos eu quando era estudante lá no meu 9º ano, que naquela época se chamava 8ª série, eu memorizei assim: ah, fulano carrega o peso nas costas, né? Fulano carrega o mundo nas costas. Então a massa fica em cima, nas costas. É como se estivesse levando a massa em cima, nas costas, tá vendo? Na cabeça. E o número atômico vem embaixo. Então lembre-se, o peso está em cima, né? E o número atômico embaixo. É uma forma que eu particularmente utilizei para memorizar. Você pode usar outra técnica de memorização, ok? A gente ainda não estudou a tabela periódica. Só vou adiantar o seguinte: eu não falei para vocês que existem pelo menos 109 elementos químicos naturais na natureza e pelo menos ao todo são 109 naturais, sendo que o ser humano já criou mais uns 5, 6, 7, de vez em quando eles acabam descobrindo mais um, criando mais um em laboratório. E eles organizaram isso em uma tabela, é a chamada tabela periódica, onde estão todos os elementos, aqui o hidrogênio, o lítio, o sódio, manganês, aqui tem o hélio, o neônio, argônio, cloro, flúor, aqui eu estou vendo enxofre, fósforo, selênio, bromo, criptônio, né? Estou vendo alguns aqui, ó, césio, rubídio, né? O escândio, tem vários aqui. Então todos eles vêm, cada quadradinho desse vem o elemento químico dentro, o símbolo do elemento, está aqui o símbolo, Na, sódio e o nome, sódio. Às vezes tem tabela periódica que não traz o nome, traz só o símbolo. Aí te vira para descobrir, você tem que memorizar pelo símbolo qual é o elemento químico. Aí no cantinho superior esquerdo aqui, ó, tem o número atômico. A parte de baixo aqui no cantinho inferior esquerdo vem a massa. Depois lá no ensino médio que a gente vai estudar por que vem esse monte de número aqui, certo? Mas a massa do sódio é 22, mas tem um númerozinho mais comprido depois de uma vírgula aqui. E aqui, esses números 2, 8, é a configuração eletrônica, a distribuição, camada K2, camada L8, camada KLM, e o M aqui com um elétron. Então, camada K suporta até 2, camada L suporta até 8, camada... Então, a aula hoje foi mais para a gente entender assim, essa questão de o que é um elemento químico, os símbolos de um elemento químico. Você conseguir olhar para um elemento químico, aí lá vem um númerozinho embaixo. Ah, eu sei o que é esse númerozinho embaixo. É o número atômico do átomo, é a identidade do átomo, é quantos prótons ele tem no núcleo. E o númerozinho em cima é o número de massa. Lembra o que é o número de massa, né? A soma dos prótons mais os nêutrons. Então é isso que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Qualquer coisa, estamos à disposição para tirar as dúvidas. Um abraço para cada um de vocês e até a semana que vem. Tchau.